Oi, hoje eu vou relatar para vocês o abuso que eu sofri quando eu tinha 4 anos de idade. Quando eu tinha 4 anos, eu e meus pais, a gente morava numa casa já cedida, né, pelos meus avós, onde a gente não pagava aluguel. E essa casa era somente 2 cômodos com um banheiro. E no quarto era somente uma cama de casal e um colchão de solteiro no chão onde eu dormia. Meu irmão dormia com o meu pai na cama de casal, meu irmão que é 2 anos mais novo que eu, e eu dormia no colchão de solteiro junto com a minha mãe. E por diversas vezes o meu pai levantava, chamava minha mãe para ter relações sexuais com ele. E infelizmente eu sempre ouvia, e não porque eles faziam muito barulho ou porque eles transavam do meu lado, porque eles iam para a cozinha, mas eu conseguia ouvir o suspirado, eu conseguia ouvir. E por diversas vezes eu orava a Deus. Eu falava, por favor, Deus, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais ouvir. E eu falava que faz eles pararem. E eles não paravam. Eu tinha o costume de brincar com as minhas tias que moravam na casa de cima, né? Uma dessas minhas tias, ela tinha mais ou menos 17, 18 anos, 16, eu não me lembro. Elas eram bem mais velhas que eu e a gente sempre brincava juntas. E um dia eu decidi compartilhar com uma tia, com uma dessas tias, o que eu sentia quando eu ouvia. Eu decidi desabafar para ela, falar que eu não aguentava mais ouvir aquilo, porque eu não entendia o que eles faziam. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí foi aí que ela falou para mim, peraí, eu vou te mostrar, ó, é bom. E aí ela tocou em mim, ela me masturbou. E eu gostei. E desde esse dia, a gente sempre, toda vez que eu ia brincar com ela fazia coisas em mim, eu fazia coisas nela. Por diversas vezes ela ia me dar banho e a gente fazia coisas no banheiro. E eu cheguei a um ponto de que eu me tornei uma masturbadora compulsiva, se é que existe isso, mas eu tinha 4 anos, 5, 6 anos e eu me masturbava frequentemente a ponto de me machucar, a ponto de sair sangue. Quando eu completei 9 anos, eu já não morava nessa casa, eu já morava em outro lugar. E eu lembro que na segunda série eu comecei a tentar induzir as minhas colegas a irem pro banheiro comigo para que eu pudesse ensinar elas, para que a gente pudesse se beijar. E graças a Deus eu não consegui. Mas o que eu quero dizer com todo esse relato é a consequência, sabe? Às vezes as pessoas pensam assim, não, os pais não podem transar no mesmo ambiente, no mesmo quarto, mas eles não faziam no mesmo quarto, eles faziam no outro cômodo. E isso não impediu com que eu ouvisse, e eu não culpo os meus pais por isso, é claro, porque um casal ele tem que ter a privacidade, mas trouxe consequências para minha vida, e não só essa. A segunda consequência foi que eu me tornei uma possível abusadora, porque de alguma forma eu tentei influenciar outras meninas de 9 anos a se masturbarem, a fazerem coisas comigo dentro de um banheiro, e graças a Deus eu não consegui. Mas se eu tivesse conseguido? E se eu tivesse conseguido? O que eu teria gerado? Não é verdade? Então o abuso ele vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, até que eu cheguei a ter o meu encontro com Deus, como vocês aqui que já viram o meu vídeo do meu testemunho. E eu olhava para as mulheres na rua e eu cobiçava a bunda, eu cobiçava o peito, e eu não sabia explicar o porquê que eu cobiçava. Na minha cabeça eu falava para Deus, eu falava assim, é porque eu sou magrela, né? E eu sou magrela.
bem magrinha. E aí eu falava assim, é porque eu quero ter um peito grande, é porque eu quero ter uma bunda grande, é por isso que eu olho. Só que Deus, ele estava tentando chamar minha atenção para algo mais profundo. Existe algo mais profundo naquilo que eu acreditava que era. E um dia eu tive uma experiência, eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava numa igreja e eu via o espírito da pombagira se manifestar. E ele quebrava a igreja inteira, ela quebrava a igreja inteira. E ela queria me matar, ela queria vir pra cima de mim, e eu acordei. E nisso eu fiquei tão assustada que eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, por que que eu sonhei com isso? Por que que esse demônio tá querendo vir me atacar, né? E aí Deus falou pra mim, porque você cobiça o corpo das mulheres. E aí eu comecei a orar, comecei a orar e me arrepender daquilo, né? Eu comecei a pedir perdão a Deus e a falar, Senhor, me ajude a não mais olhar, me ajude a não mais cobiçar. Só que eu não conseguia entender porque eu orava e eu falava assim, mas eu não tenho desejo, eu não sentia desejo. Eu não sentia desejo por mulheres. Eu passei a minha vida inteira me relacionando com homens. Eu cheguei a dar selinho, a beijar mulheres, mas era tudo brincadeira. Eu nunca tive realmente, sabe, tesão, desejo, namorar mulheres, isso nunca aconteceu. E eu não conseguia entender o porquê que aquilo era um pecado e por que eu estava dando legalidade para esse demônio querer destruir a minha vida só porque eu olhava. Eu não entendia por que que eu olhava, eu não entendia porque eu não conseguia me controlar, eu não conseguia deixar de olhar, eu não conseguia parar de ficar olhando, sabe? Eu não entendia porque eu não desejava. Eu não sei explicar. E conforme eu fui orando, eu consegui ter o domínio próprio. Só que mais pra frente isso voltou. E eu comecei a sonhar novamente. Eu sonhava que eu tinha um pênis. E eu fiquei pensando, meu Deus, tipo, Deus estava tentando me mostrar que o que estava dentro de mim. Deus estava começando a mostrar que tinha sido plantado a semente da homossexualidade dentro de mim através desse abuso. E por mais que eu não sentisse desejo, eles estavam ali. E aí eu comecei a orar, eu comecei a orar, eu comecei a orar. E aí eu consegui entender, olha, quando eu comecei realmente a orar e eu comecei a falar, Senhor, me liberta disso, aí eu comecei a ter desejo. Aí eu comecei a ver vídeo, tipo, eu tava mexendo na minha rede social e eu vi uma mulher e eu sentia desejo, coisa que eu não sentia antes. E eu comecei a ficar assustada. Porque é isso que a oração faz. A oração, ela coloca para fora aquilo que você não consegue enxergar, aquilo que você não consegue sentir. Mas não significa que não está ali só porque você não sente. Entende? E o meu intuito de gravar esse vídeo, o propósito real de tudo isso é incentivar você, seja lá quem for que está vendo esse vídeo, a te encorajar a contar para Deus, a confessar para Ele as coisas que se passam dentro de você, a se abrir para Ele, para que você possa entender os seus traumas, para que você possa entender, né, as coisas que de fato estão dentro de você. E é somente através da oração que a gente consegue ter uma verdadeira libertação. Hoje eu tenho coragem para vir aqui na internet para falar disso, mas por muito tempo eu tive medo de falar. Porque eu pensei, o que vão pensar de mim? Quantas pessoas se condenam e falam assim, eu não quero sentir isso. Eu não quero ser assim porque eu falava isso. Eu não quero desejar. Eu não quero cobiçar, mas eu não conseguia. E quantas pessoas estão assim? Mas saiba que você não está sozinho. E saiba que você não é um monstro, que você não é uma aberração por conta disso. Saiba que Deus, ele quer te ajudar. Saiba que Deus quer te fazer se entender, se enxergar. Amém?